Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou falar sobre a parte 2 que eu tava falando sobre como Jesus mudou completamente minha vida. Tá sendo uma luta pra gravar esse vídeo, mas vai sair esse vídeo hoje. Sim. Bom, hoje eu quero começar, né, falando mais um pouco, né, de como eu saí daquele estado, né? Eu busquei freneticamente, gente, assim, eu sou uma pessoa que tudo que eu entro de cabeça, estudo, pesquiso, olho. E dentro desses 4 anos, né, de crise de pânico, de tentar me curar, né, sozinha, né, eu estava tendo a ajuda de uma terapeuta também, que na época era integrativa, que eu acabei fazendo curso também de terapeuta. Ela estava me ajudando, né, a passar com as técnicas e tal, passar pela crise de pânico, né, e me mostrando o porquê da crise de pânico. Mas o que eu quero chegar aqui, e uma palavra que eu quero que vocês fixem na cabeça de vocês, para vocês não se distraírem. Não se distraia, não tire o foco, tá? Se você está indo para o caminho de, né, Deus, Jesus, né, nosso Salvador, buscando a palavra, não se distraia com essas outras técnicas, tá? Porque é uma salada mista, gente, é uma salada mista, e a espiritualidade universalista é isso. Elas se falam que técnica X é boa, Ho'oponopono, física quântica, essas ferramentas que prometem um monte de coisas, mas são paliativos, é para fazer com que você distraia, se distraia, é isso que os seres negativos querem, que você se distraia com esse tipo de técnica, com essas coisas, porque todos, né, porque a gente sabe, gente, que, né, devemos saber que o único que salva, que cura, nos transforma e nos tira da lama é Senhor Jesus Cristo. Ele que morreu por nós. Nenhum mestre, nenhuma outra pessoa morreu pela gente, nos tirou dos nossos pecados. É o próprio Deus que desceu, né, que se diminuiu, veio aqui para a terra para nos tirar da situação que a gente se encontrava, para nos salvar dos nossos pecados, para nos salvar de nós mesmos. Então, tanto é que essa espiritualidade universalista diz que Jesus é mestre, que Jesus é iluminado. Gente, não é isso. Jesus é o próprio Deus, é o Deus criador do universo, dos céus e da terra, que é o nosso Pai, Ele que nos criou. Então, como assim? Ele é um mero iluminado, é mestre como Buda, Lao Tse, entre outros. Não, gente, Jesus é o próprio Deus que veio aqui para a Terra e nos tirou do pecado. Então essa espiritualidade universalista que mistura um monte de teorias, filosofias, coisas, né? Eu, por exemplo, acabei aderindo porque como a gente está na era da informação, é muita coisa, né? A gente tem acesso a tudo e todo mundo tem voz e todo mundo se titula coach, terapeuta. Então, você pega um pouco dali, pega uma teoria dali, pega uma técnica dali e vai testando qual que vai dar certo, qual que realmente vai me trazer resultado, qual que vai funcionar. Então você fica com um macaco pulando de galho em galho para ver qual é a técnica que vai te beneficiar, que vai te trazer melhora. E todas essas pessoas prometem diversas coisas, que vai ser isso, aquilo. Gente, pode notar, você pode começar, por exemplo, uma técnica que é muito ensinada aí na internet, Ho'oponopono. Você começa a fazer, mas primeiro, você não consegue ficar fazendo aquela técnica por muito tempo, porque ela é muito cansativa. Segundo, você tem os resultados ali ou outro, mas não tem um significado. Então, é uma coisa assim, é mesmo para enganar. E além disso, também, entre outros RH, entre outras ferramentas de física quântica aí, também é a mesma coisa, são paliativos, mesa radiônica, reiki, entre outros, são para te enganar, para você distrair, te tirar do seu caminho, para você não perceber, né? Para você continuar esse cegueira espiritual, para você não chegar, para você não ir para o que realmente vai te curar, para o que realmente vai te trazer sentido para a sua vida, que é isso que os seres negativos querem, que é Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E devido a isso, né, essa salada mística que tem aí na internet, todo mundo tem acesso a muita coisa. E as pessoas que estão passando por problemas, situações emocionais, como a crise de pânico, que é o pico, né, da ansiedade, quando a ansiedade já está no alto nível, quando o corpo já está gritando, já não está aguentando mais, as pessoas buscam
né, fazem qualquer coisa para sair desse estado. Eu não cheguei a fazer qualquer coisa, mas eu fui para um caminho que não foi legal, um caminho dessa espiritualidade universalista. Eu saí de eu era católica, né, hoje em dia eu não sou mais, eu sou cristã, evangélica, e hoje eu não me encontrei ainda numa igreja, mas ainda busco, né, uma igreja que eu tenho afinidade, que eu goste, né, então, mas eu me considero cristã, evangélica, tá? Então, eu saí do catolicismo e fui pular de paraquedas no espiritismo e nessas teorias dessa espiritualidade universalista que é uma salada mista, mistura a filosofia budista com taoísmo, com física quântica, com reencarnação, que eu acreditava em reencarnação, né? Reencarnação é que eu achava que eu estava aqui pagando pelos meus karmas. Karmas são coisas que você fez na vida passada, as coisas péssimas, né? Então você está pagando aqui nessa vida, uma coisa assim louca. Então, por quê? Né? Porque os seres negativos querem que você tire o foco do que realmente interessa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eles não querem que você conheça a palavra. Tanto é que antes eu li a Bíblia, eu não entendia nada. A gente está vivendo uma guerra espiritual, né? Então, tudo descortinou. Então, eu comecei a ler a Bíblia, entender a palavra. Quando eu deixei todas essas coisas, todos esses ensinamentos seculares aí de terapias e coisas, quando eu entreguei, né? E quando me curei, né? Da crise de pânico, quando Jesus me tirou do fundo do poço, tirou de toda aquela distração que é, né, espiritismo, lei da atração também, né, gente, está esquecendo que teve um boom assim, né, a lei da atração, o segredo, né, na pandemia. Então, até um pouco antes, e gente, eu tava vivendo tudo aquilo, o segredo, aquelas coisas, tudo me distraindo, essas coisas do mundo, que me tirando o foco do que realmente importa, do que importantíssimo, que é o nosso Senhor Jesus, que é Deus, né? O Senhor Jesus é o próprio Deus. Essa alienação, Jesus me tirou dessa alienação, desse engano de pessoas que muitas vezes, né, não estou falando que todas, né, estão aí falando, achando que é conveniente, falam o que quer, falam de suas técnicas, falam que é com o objetivo de ajudar, mas, né, falam até de Jesus, né? Falam até de Jesus, mas saiba que toda a verdade, que Jesus é tudo pra gente, e que tudo está na palavra, não são essas teorias, filosofias, tudo está na palavra, tá? Então, gente, tenha muito cuidado com o que vocês veem, com o que vocês escutam, com as pessoas que vocês escutam, que vocês acreditam, tá? Que esses coaches, esses professores que se intitulam professores, que dizem que querem te ajudar, tá? Muito cuidado. Estou até falando até pastores também, gente. Gente que é cristã, que normalizou o pecado, que fala que é cristão, mas está vivendo, né? Até católico, porque católico também acredita que Jesus morreu por nós na cruz pelos nossos pecados, mas normalizaram o pecado, vivem no pecado, né? E, gente, Deus deixou tudo na Bíblia. Lá tá os mandamentos, tem as leis divinas, que é muito importante, tanto quanto as leis humanas, as leis, né, que o direito traz, né? Por que, Roberto, que é tão importante? Pode perceber, tudo que você infringe ali a lei de Deus tem uma consequência. A Bíblia diz que não pode ter relação sexual antes do casamento. E por que não se deve ter? Porque é o que a gente vê, muitas mães solteiras, mulheres engravidando, e os pais correm, né? Quando eu trabalhava na defensoria pública, é o que acontecia. Ações de alimento, porque o pai não arcava com responsabilidade. Lógica, gente, tudo ali tem uma lógica, é raciocínio, é uma lógica por trás daqueles mandamentos, das leis de Deus. Então, é olhar, né, aqueles mandamentos não como olhar que Deus quer te punir, que Deus quer te castigar, mas Deus fez aquelas leis para você.
Porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele já prevê tudo o que vai acontecer conosco, com nós seres humanos. Então, Ele, para nos ajudar, porque Deus é um Pai amoroso que quer nos proteger, que quer cuidar da gente. Os ensinamentos de Deus, todos que está na Bíblia ali, tem uma lógica por trás, tem uma consequência. Se você faz aquilo, né, não é para te punir, não é para te prejudicar, é mais para te precaver, para te proteger do mundo, das coisas mundanas, né, do engano, da ilusão, né. Hoje em dia as pessoas estão frisando muito o sucesso, os bens materiais. Não é que Deus não quer que você prospere, mas é andar lado a lado com Deus, que a prosperidade venha, a prosperidade é consequência, abundância, saúde, etc. Entendeu? Você não precisa buscar artifícios, outros meios para ter sucesso. Não se distraia com essas coisas do mundo. Se você está no pecado, saia do pecado e vá para Jesus. Peça perdão, peça perdão. O avivamento é isso. Começa já pedindo perdão por tudo de errado, todo pecado que você fez. E mergulhe de cabeça nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos da Bíblia, na palavra. Não normalize o pecado, saia já imediatamente do pecado, porque se você está no pecado e não sai, você está dando legalidade para o inimigo agir na sua vida, por isso que nada dá certo, por isso que se você entregou a vida para Jesus, não quer dizer que você não vai ter dificuldades, então vai ter sim desafios. Afinal, a gente vive num mundo caído, de séries de desafios, problemas, às vezes a gente tem que passar por processos. Eu mesma tive que passar por todo esse processo para chegar na consciência que eu estou hoje, para entender tudo que me aconteceu, para viver essa vida que eu vivo hoje com intimidade com o nosso Senhor, de intimidade, de entrega, de confiança nele e nas suas promessas. Então, é isso, você tem que se permitir, se entregar, isso é uma escolha. Deus, deixou o livre-arbítrio para você fazer a sua escolha. E aqui eu estou deixando meu testemunho aqui para vocês, aquele primeiro vídeo e esse, e nada, assim, você se arrepende de alguma coisa? Não me arrependo, porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo que eu passei nesses 4 anos, eu não seria a Roberta que sou hoje, a mulher que sou hoje, porque é um processo que eu tive. Cada um vai ter o seu processo. Deus age na vida das pessoas de uma forma muito pessoal. Deus é um Deus pessoal. Ele vai agir na sua vida de uma forma. Na minha vida ele agiu dessa forma. Eu estou aqui dando meu testemunho, falando o que aconteceu comigo, para te proteger, para se você está sendo enganado, sendo iludido, alienado por pessoas, coaches, professores aí na internet, saia correndo agora, afaste dessas pessoas e vá para a palavra, a Bíblia, Busque aconselhamento pastoral. Eu fiz recentemente um aconselhamento pastoral muito bacana. Vá no psicólogo. Muita gente pode pensar, por que você não foi no psicólogo, no tradicional mesmo, porque eu já fui no psicólogo, eu não gostei, eu tive uma experiência muito ruim, então por isso, como uma experiência ruim acabou me traumatizando, e eu não queria de jeito nenhum buscar psicólogo por receio e tal, então eu busquei outros tratamentos, porque esses tratamentos não medicamento, um remédio, só técnicas mesmo, técnicas assim, aparentemente parecem ser bobas, mas não, tem um mal tá ali inserido nessas técnicas. Então corra dessas técnicas, porque os seres negativos, eu falo aqui o ser do mal, não vou falar o nome, mas para te enganar, para te iludir, para te alienar, para você ficar vivendo ali no pecado. Então saia imediatamente dessas coisas. Reiki, terapia integrativa. Eu cheguei até a trabalhar, gente, com sagrado feminino, essas coisas, tudo está envolvido com um pouco de ocultismo, com um pouco dessas coisas que é do mal, feminismo, que feminiza aqui, gente, não, é muito ruim. Eu era feminista também. Vai correndo disso e vá para a palavra, vai estudar a palavra, tá? Saia dessas coisas, busca a Deus. E hoje eu sou muito grata por ter passado por todo esse caminho, dessa salada mista de coisas. Como eu sou uma pessoa muito profunda, eu mergulho de cabeça, eu estudo, pesquiso. Então, para me tirar
no meu sofrimento eu busquei muitas coisas, mas você não precisa disso, você precisa de Jesus, Senhor Jesus. Vá para a palavra, busca ajuda, né? Vai numa igreja confiável, um pastor confiável, busca aconselhamento pastoral e busque saber por que está te acontecendo isso. Não se compara, não deixe, né? Saia do pecado, busca a palavra, saiba quais são as leis divinas, né? Eu quero estar aqui fazendo mais vídeos sobre isso. Busque e entregar sua vida mesmo para Jesus agora, corra para a palavra e, bom, é isso. Hoje eu sou muito grata ao nosso Senhor Jesus por ter me tirado, ter me libertado do pecado, ter conhecido a palavra, e se não fosse tudo que eu passei, eu não teria tido esse encontro lindo com Jesus. Não seria a pessoa que sou hoje, que eu vivo com uma paz, né? A paz que excede todo entendimento, que é a paz que só Deus, Senhor Jesus, nos dá. Tanta gente que tem tanta coisa, bens materiais, mas não tem a paz, né? Então, tudo, mas não tem o mais importante, que é a paz, que é o nosso Senhor Jesus, que é só Ele que preenche, né? Tem tudo e sente um vazio. Tem casa, esposa, filhos, mas sente um vazio enorme, que é o Senhor Jesus. E se está no pecado, sai do pecado, porque você está dando legalidade para os seres negativos agirem na sua vida. Vá correndo para Deus, vá correndo. Cuidado com esses vídeos da internet que alienam. Cuidado com o que você é vitorioso, com o que você assiste, vê. Essas ferramentas, essas terapias servem para uma única coisa: para te alienar, te enganar, te iludir.